Um milionário constrói a casa dos seus sonhos para viver com a namorada, convencido de que finalmente encontrou a paz. Mas ao descobrir que a nova vizinha é sua ex-esposa, uma mulher que ele tentou deixar no passado, seu mundo desmorona. O que ela revela não apenas reabre velhas feridas, mas muda o rumo de sua vida para sempre. A brisa matutina de março acariciava as colinas de Belo Horizonte com uma delicadeza quase maternal, trazendo consigo o aroma doce dos jacarandás em flor que salpicavam a encosta como pinceladas violetas sobre um quadro verde. Ricardo Medeiros estava de pé no terreno baldio que havia adquirido depois de meses de negociações complexas, seus olhos escuros percorrendo cada centímetro da paisagem que em breve se tornaria o alicerce de sua nova vida. Aos 45 anos, Ricardo havia aprendido que o sucesso se construía tijolo por tijolo, decisão após decisão. Sua empresa imobiliária, Construtora Medeiros, havia crescido de um pequeno escritório no centro da cidade até se tornar uma das mais respeitadas de Minas Gerais. Mas enquanto observava a vista panorâmica que se estendia à sua frente, a cidade despertando sob o sol dourado, os telhados vermelhos, contrastando com o azul infinito do céu, sabia que esta construção seria diferente. Esta não era apenas um investimento. Era uma declaração, um testemunho tangível de que homens como ele também mereciam segundas chances no amor. Beatriz Costa se aproximou por trás, seus passos leves sobre a terra compactada mal audíveis. Aos 25 anos, possuía essa combinação rara de juventude e sabedoria que havia cativado Ricardo desde o primeiro momento em que a viu apresentando seus planos arquitetônicos em uma reunião de trabalho. Seus cabelos castanhos ondulavam ao vento enquanto ela desenrolava os projetos sobre uma mesa, improvisada, seus dedos delgados traçando linhas imaginárias no ar. Aqui ficará a sala principal, murmurou Beatriz, sua voz carregada de uma emoção contida que ecoava no peito de Ricardo. Janelões do chão ao teto para que nunca percamos esta vista. E aqui, apontou para a direita, o jardim onde poderemos ver os pores do sol. Ricardo a observava trabalhar, admirando a paixão que irradiava quando falava de espaços e formas, de como a luz natural podia transformar um simples cômodo em um santuário. Havia algo em Beatriz que acalmava a tempestade constante que vivia em seu interior. Aquela inquietude que o havia acompanhado desde que se lembrava. Desde aqueles anos de infância, quando o abandono havia sido sua única constante. Você tem certeza disso? Perguntou Beatriz de repente, virando-se para olhá-lo diretamente nos olhos. Havia aprendido a ler as expressões de Ricardo, a decifrar os momentos em que sua determinação aparente vacilava sob o peso de inseguranças profundas. Ricardo estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Beatriz, seus dedos percorrendo a linha delicada de sua mandíbula. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondeu, e pela primeira vez em meses sentiu que essas palavras eram completamente verdadeiras. O divórcio com Renata havia sido um processo doloroso que se estendeu por 2 anos de advogados, mediadores e conversas cheias de ressentimento. Seus 2 filhos adolescentes, Lucas, de 17 anos, e Isabela, de 15, haviam se tornado os únicos pontos de luz durante esses dias sombrios. Mas agora, com Beatriz ao seu lado e este projeto tomando forma, Ricardo sentia que finalmente podia respirar sem o peso sufocante do fracasso pressionando seu peito. A construção começará na próxima semana, anunciou, mais para si mesmo do que para Beatriz. 6 meses, talvez 7 se encontrarmos complicações. Beatriz assentiu, mas Ricardo notou uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Ela havia aprendido, durante os 8 meses de seu relacionamento, que os projetos de Ricardo frequentemente se tornavam obsessões,
e as obsessões tinham a tendência de consumir todo o resto em sua vida. O sol continuava sua ascensão, transformando as sombras e revelando novos detalhes do terreno. À distância, as montanhas se desenhavam como silhuetas azuis contra o horizonte, e Ricardo sentiu uma paz que não experimentava há anos. Esta casa seria sua obra-prima, o lugar onde finalmente poderia construir a felicidade que sempre havia perseguido, mas nunca havia conseguido reter. Uma semana depois, o rugido das máquinas escavadoras rompeu a tranquilidade matutina das colinas. Ricardo chegou ao terreno antes do amanhecer, como havia feito todos os dias desde o início dos trabalhos. Gostava de testemunhar o momento exato em que o sol iluminava pela primeira vez a obra em andamento, observar como a luz revelava o avanço gradual em direção ao seu sonho. Zé Carlos, o mestre de obras, se aproximou com uma expressão que Ricardo havia aprendido a temer durante seus 20 anos no negócio imobiliário. Era aquele olhar particular que os trabalhadores adotavam quando as coisas não saíam conforme o planejado, uma mistura de profissionalismo e resignação que precedia as más notícias. Senhor Ricardo, começou Zé Carlos, tirando o capacete amarelo e passando uma mão suada pelos cabelos grisalhos. Temos um problema com o terreno. Ricardo sentiu o estômago se contrair, mas manteve a expressão neutra. Durante anos, lidando com crises empresariais, havia aperfeiçoado a arte de não mostrar fraqueza diante dos contratempos. Que tipo de problema? A consistência do solo não é a que esperávamos. O estudo geológico preliminar não detectou uma camada de argila expansiva que corre justo abaixo de onde planejamos colocar os alicerces principais. Zé Carlos apontou para o buraco que haviam escavado durante os últimos 3 dias. Se construirmos sobre isso como está, a casa poderá ter problemas estruturais em 5 ou 10 anos. Beatriz chegou nesse momento, trazendo café para todos em uma bandeja improvisada. Havia desenvolvido o hábito de visitar a obra todas as manhãs antes de ir para seu escritório no centro da cidade. E Ricardo havia começado a depender desses momentos tranquilos que compartilhavam, observando o progresso de seu futuro lar. O que isso significa exatamente? Perguntou Beatriz depois que Zé Carlos explicou a situação. Sua mente arquitetônica já estava processando as implicações técnicas, mas também podia ver a tensão crescente no rosto de Ricardo. Significa que temos que redesenhar toda a estrutura de fundação, respondeu Ricardo, sua voz mais tensa do que pretendia. Possivelmente mudar a localização da casa no terreno, modificar os projetos, solicitar novas licenças e tempo, acrescentou Zé Carlos. Estamos falando de pelo menos mais 2 meses, talvez 3. Ricardo se afastou alguns passos, suas mãos fechando-se em punhos dentro dos bolsos de sua jaqueta. Havia investido não apenas dinheiro neste projeto, mas expectativas emocionais que agora vacilavam diante da primeira dificuldade real. A casa representava mais que um lar. Era a prova tangível de que podia construir algo duradouro, algo que não desmoronaria como seu casamento anterior. Beatriz se aproximou e colocou uma mão suave em seu ombro. É só um contratempo, Ricardo. Todas as construções têm desafios inesperados. Você não entende, murmurou Ricardo, sem olhá-la diretamente. Já passei por isso antes. Tudo parecia perfeito no início com Renata também. A casa que compramos no Lourdes, os planos que fizemos, e veja como terminou. Havia algo no tom de Ricardo que fez Beatriz sentir um calafrio de preocupação. Durante os meses que estavam juntos, havia visto flashes da insegurança que se escondia atrás de sua fachada de controle e sucesso. Mas esta era a primeira vez que o via tão vulnerável, tão perto de permitir que o medo ditasse suas decisões. Isso é diferente, insistiu Beatriz, forçando-o gentilmente a olhá-la.
Eu sou diferente, nós somos diferentes. Zé Carlos tossiu suavemente, lembrando-lhes de sua presença. Se me permitem uma sugestão, podemos usar este tempo para melhorar o projeto. Já trabalhei em terrenos complicados antes, e às vezes as dificuldades nos obrigam a criar algo melhor do que havíamos planejado originalmente. Ricardo assentiu lentamente, mas Beatriz podia ver que sua mente já estava navegando por territórios mais escuros. Conhecia o suficiente sobre sua história pessoal para entender que os obstáculos despertavam nele uma resposta quase visceral, uma antecipação do abandono que havia definido seus primeiros anos de vida. Preciso ligar para o arquiteto estrutural, disse Ricardo finalmente, sua voz recuperando algo de seu tom profissional habitual. E para o banco. Isso vai mudar o cronograma de pagamentos. Enquanto Ricardo se afastava para fazer suas ligações, Beatriz permaneceu junto a Zé Carlos, observando o terreno problemático. Havia algo quase poético na situação. O solo que parecia sólido, da superfície, ocultava fraquezas que só se revelavam quando se aprofundava. Perguntou-se se essa não era também uma metáfora para seu relacionamento com Ricardo e se as verdadeiras provas de seu amor estavam apenas começando a aparecer. Já construiu muitas casas para casais? Perguntou a Zé Carlos. O homem mais velho sorriu com uma sabedoria adquirida através de décadas de observar como as pessoas navegavam pelos desafios de criar um lar. Mais do que posso contar, arquiteta, e aprendi algo. As casas mais sólidas são as que se constroem depois de superar as primeiras dificuldades. As fundações que são testadas antes de terminar são as que melhor resistem ao tempo. Beatriz assentiu, esperando que Zé Carlos tivesse razão. Enquanto isso, Ricardo falava ao telefone à distância, sua silhueta recortada contra o céu matutino, e ela se perguntou que outras provas os esperavam nos meses vindouros. 2 semanas após a descoberta do problema com as fundações, Ricardo e Beatriz se reuniram com o novo engenheiro estrutural em um café perto do centro da cidade de Belo Horizonte. O aroma do café recém-moído se misturava com o burburinho matutino da cidade, criando uma atmosfera que contrastava dramaticamente com a tensão que havia dominado suas conversas recentes. A boa notícia, explicou o engenheiro enquanto desenrolava os projetos modificados sobre a mesa de madeira polida, é que podemos aproveitar a camada de argila como uma vantagem. Se projetarmos um sistema de fundação flutuante, a casa será mais resistente a sismos. Beatriz estudou os novos projetos com interesse profissional, mas Ricardo parecia distante, sua atenção dividida entre os planos e as mensagens que chegavam constantemente ao seu telefone. Durante as últimas semanas, havia desenvolvido uma obsessão quase compulsiva por revisar cada detalhe do projeto, como se o controle exaustivo pudesse prevenir futuras surpresas. Ricardo, Beatriz, tocou suavemente seu braço. O que você acha da proposta? Ricardo levantou a vista e por um momento pareceu desorientado, como se tivesse estado muito longe mentalmente. Desculpe, eu estava... Sim, me parece bem. O que vocês considerarem melhor. O engenheiro trocou um olhar com Beatriz. Havia trabalhado com muitos clientes ao longo de sua carreira e reconhecia os sinais de alguém que estava lutando com mais do que apenas problemas técnicos de construção. Depois que o engenheiro se despediu, Ricardo e Beatriz permaneceram no café, o silêncio crescendo entre eles como uma barreira invisível. Finalmente, Beatriz decidiu abordar diretamente o que vinha observando há dias. Você vai me contar o que está realmente acontecendo? Perguntou, sua voz suave, mas firme. E não me diga que é só por causa das fundações. Eu te conheço melhor que isso. Ricardo girou sua xícara de café entre as mãos, observando o líquido escuro como se pudesse encontrar respostas em sua superfície. O Lucas me ligou ontem à noite, disse finalmente.
Ele quer vir morar comigo quando completar 18 anos. Beatriz sentiu uma mistura de emoções. Alegria por Ricardo, que claramente sentia falta dos filhos, mas também uma pontada de incerteza sobre o que isso significaria para eles como casal. Isso é maravilhoso, Ricardo. Por que você parece tão preocupado? Porque não é só o Lucas, é tudo. Ricardo finalmente a olhou diretamente. A Renata está tendo problemas financeiros. O trabalho de meio período que ela conseguiu depois do divórcio não é suficiente para manter a casa. As crianças têm me perguntado se podem se mudar comigo antes do planejado. Beatriz sentiu o estômago se contrair. Não era que não gostasse de Lucas e Isabela. Havia desenvolvido um relacionamento carinhoso com eles durante os meses em que estivera com Ricardo. Mas a casa que estavam construindo havia sido concebida como seu refúgio, o lugar onde poderiam consolidar seu relacionamento longe das complicações do passado. O que você disse ao Lucas? Que pensaria? Mas, Beatriz, Ricardo tomou sua mão sobre a mesa. Tenho que ser honesto com você. Se meus filhos precisam de mim, não posso virar as costas para eles. Eu já falhei uma vez como pai quando o casamento desmoronou. Não posso fazer isso de novo. Beatriz apertou sua mão, entendendo a profundidade do conflito que Ricardo enfrentava. Havia ouvido histórias suficientes sobre sua infância para saber que o abandono era seu maior temor, e que essa experiência havia moldado sua necessidade quase desesperada de manter sua família unida, não importando o custo pessoal. Nunca pediria para você virar as costas para seus filhos, disse Beatriz com sinceridade. Mas temos que conversar sobre o que isso significa para nós. Eu sei, e isso é o que está me matando. Ricardo se inclinou para a frente, sua voz baixando a um sussurro. Pela primeira vez em anos, encontrei alguém que me faz sentir completo. Mas não posso construir minha felicidade sobre o sofrimento dos meus filhos. Nesse momento, o telefone de Ricardo vibrou com uma mensagem de texto. Ele a revisou e seu rosto empalideceu visivelmente. O que foi? Perguntou Beatriz, alarmada pela mudança em sua expressão. É a Renata. Diz que precisa falar comigo urgentemente, que há algo que eu preciso saber sobre a propriedade onde estamos construindo. Beatriz sentiu um calafrio de apreensão. Durante os meses que estavam juntos, Renata havia mantido uma distância cordial, mas fria, com ambos. Que agora buscasse comunicação direta sobre seu projeto mais importante não podia significar nada de bom. Você acha que ela está tentando interferir na construção? Perguntou Beatriz, tentando manter sua voz neutra, apesar da ansiedade que sentia crescendo em seu peito. Não sei, mas conheço aquele olhar quando ela está determinada a conseguir algo. Ricardo se levantou abruptamente. Preciso ir falar com ela. Agora. Beatriz ficou no café depois que Ricardo saiu, observando pela janela enquanto ele se afastava com passos apressados pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico. Uma sensação de presságio se instalou em seu estômago, a intuição de que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a ser abalado por forças que estavam completamente fora de seu controle. Enquanto pedia outro café, Beatriz refletiu sobre a ironia da situação. Havia passado anos estudando arquitetura, aprendendo como criar estruturas sólidas que pudessem resistir a terremotos e tempestades. Mas ninguém a havia ensinado como construir um relacionamento que pudesse sobreviver aos fantasmas do passado e às complicações de uma família fraturada. O sol da tarde começava a filtrar-se pelas janelas do café, mas Beatriz não conseguia se livrar da sensação de que uma tempestade se aproximava e que todas as provas que haviam enfrentado até agora eram apenas o prelúdio de desafios muito maiores que estavam por vir.
Ricardo dirigiu pelas ruas familiares do Lourdes com uma mistura de nostalgia e apreensão, oprimindo seu peito. A casa onde havia morado com Renata e os filhos por 12 anos apareceu à sua frente como um lembrete tangível de tudo o que havia perdido e ganhado nos últimos 2 anos. O jardim que antes havia cuidado com tanto esmero agora mostrava sinais de abandono. E a pintura da fachada havia começado a descascar nas esquinas. Renata o esperava na varanda da frente, vestida com uma blusa azul que Ricardo se lembrava de ter comprado para o aniversário dela anos atrás. Aos 42 anos, conservava a elegância natural que o havia atraído quando eram jovens, mas agora havia algo diferente em sua postura, uma fragilidade que ele não se lembrava de ter visto antes. Obrigada por vir tão rápido, disse Renata, convidando-o a entrar. A sala estava exatamente como Ricardo se lembrava, cheia de fotografias familiares que documentavam anos de aniversários, férias e momentos cotidianos que agora pareciam pertencer à vida de outra pessoa. Onde estão as crianças? Perguntou Ricardo, notando o silêncio incomum na casa. O Lucas está no treino de futebol e a Isabela foi para a casa da amiga Luísa. Queria falar com você a sós. Renata sentou-se no sofá que haviam comprado juntos, gesticulando para que Ricardo pegasse a cadeira à frente dela. Quer café? Água? Estou bem. Sobre o que você queria falar? Renata respirou profundamente e Ricardo pôde ver que ela estava lutando com algo importante. Durante os anos de seu casamento, havia aprendido a ler esses sinais, a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa, como suas mãos brincavam com seu anel quando tinha que dar notícias difíceis. É sobre o terreno onde você está construindo sua casa nova, começou Renata, evitando seu olhar direto. Há algo que você precisa saber, algo que descobri, por acaso há algumas semanas. Ricardo sentiu um arrepio na pele. Que tipo de coisa? Fui visitar minha prima Helena, você se lembra dela? Mora naquela área das colinas. Renata fez uma pausa, claramente lutando com as palavras. Quando mencionei onde você estava construindo, ela me disse algo que eu não podia acreditar. Renata, por favor, vá direto ao ponto. A propriedade que fica bem ao lado do seu terreno, eu comprei há 3 meses. As palavras atingiram Ricardo como um golpe físico. Ele ficou completamente imóvel por vários segundos, processando a informação. O que você disse? A casa da Ancolina, aquela com vista direta para onde você está construindo, é minha agora. Renata finalmente o olhou nos olhos, e Ricardo pôde ver uma mistura de desafio e vulnerabilidade em sua expressão. Não sabia dos seus planos quando a comprei, juro. Minha prima me disse que era um bom investimento e com o dinheiro do acordo de divórcio... Ricardo se levantou abruptamente, caminhando para a janela que dava para o jardim dos fundos. Sua mente trabalhava furiosamente, tentando processar as implicações dessa revelação. A casa que estava construindo com Beatriz, seu refúgio perfeito, estaria sob o olhar constante de sua ex-esposa. Por quê? Perguntou finalmente, sem se virar para olhá-la. Por que essa propriedade especificamente? Eu disse a verdade. Helena conhecia o dono e me conseguiu um bom preço. É uma casa pequena, perfeita para mim e para as crianças se decidirmos nos mudar. A voz de Renata falhou ligeiramente. Ricardo, juro que não sabia dos seus planos. Ricardo se virou para enfrentá-la e Renata pôde ver a tempestade de emoções que se agitava em seus olhos. Durante todos os anos de casamento, havia visto aquele olhar apenas em raras ocasiões, quando ele se sentia traído ou quando seus medos mais profundos se materializavam. As crianças sabem. Contei a eles ontem à noite. O Lucas estava empolgado porque significava que poderia te ver com mais frequência. A Isabela... Renata encolheu os ombros. Você sabe como ela é. Disse que era estranho, mas que não se importava desde que tivesse seu próprio quarto.
Ricardo voltou a sentar, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração que Renata conhecia bem. Você percebe o que isso significa? Beatriz e eu estamos tentando construir algo novo, começar do zero. E você acha que eu não? A voz de Renata se elevou pela primeira vez. Você acha que é fácil para mim ver você construir uma vida perfeita com uma mulher 20 anos mais jovem, enquanto eu luto para chegar ao fim do mês? O comentário sobre a idade de Beatriz atingiu Ricardo em um ponto sensível que ele não sabia que tinha. Isso não tem a ver com Beatriz. Claro que tem a ver com ela. Tudo na sua vida agora tem a ver com ela. Renata se levantou e começou a caminhar pela sala. Mas sabe o que, Ricardo? Eu também tenho o direito de refazer minha vida, de tomar decisões que sejam boas para mim e para nossos filhos. Ninguém está questionando seu direito de refazer sua vida. Mas isso parece o quê? Sabotagem? Renata parou na frente dele. Talvez você precise se perguntar por que assume automaticamente que tudo o que faço é feito para te machucar. Ricardo silenciou, reconhecendo uma verdade incômoda nas palavras de Renata. Durante os últimos meses com Beatriz, havia se permitido acreditar que havia deixado para trás toda a complexidade de sua vida anterior, que podia simplesmente construir algo novo sem que o passado interferisse. Quando você se muda? Perguntou finalmente. Ainda. Não decidi. Depende de várias coisas. Renata sentou-se novamente e sua voz suavizou. Ricardo, sei que isso é complicado, mas somos adultos. Podemos lidar com isso. Ricardo assentiu lentamente, mas internamente sentia que o mundo cuidadosamente ordenado que ele vinha construindo começava a vacilar. Não era apenas a proximidade física que o perturbava, mas a percepção de que, não importa o quão longe tentasse fugir do passado, ele sempre encontraria maneiras de alcançá-lo. Preciso ir, disse Ricardo levantando-se. Preciso processar isso. Enquanto caminhava para o carro, ouviu a voz de Renata chamando-o da varanda. Ricardo, espero que possamos fazer isso. Funcionar. Pelas crianças, se não por nós. Ricardo não respondeu, mas enquanto dirigia de volta para o centro da cidade, perguntou-se se talvez o destino insistia em garantir que ele nunca pudesse escapar completamente dos erros de seu passado. Beatriz estava revisando projetos em seu pequeno escritório quando Ricardo chegou 2 horas depois de seu encontro com Renata. Ela havia alugado um espaço em um prédio Art Deco restaurado no centro da cidade, um lugar cheio de luz natural e cercado pelas texturas e cores que inspiravam seu trabalho. Normalmente, este espaço lhe proporcionava paz e clareza mental, mas hoje se sentia inquieta, como se pudesse perceber a tempestade emocional que se aproximava antes mesmo que Ricardo cruzasse a porta. Um olhar para o rosto de Ricardo foi suficiente para confirmar seus piores temores. Ele tinha aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer durante os meses de seu relacionamento. Os olhos ligeiramente desfocados de alguém que estava processando uma crise interna. A tensão em seus ombros que indicava que ele estava lutando contra o impulso de fugir. "O que ela te disse?" perguntou Beatriz, fechando seu laptop e dedicando-lhe toda a sua atenção. Ricardo desabou na cadeira em frente à sua mesa, e por um momento Beatriz pensou que ele não iria responder. Quando finalmente falou, sua voz soava como a de um homem que acabara de receber notícias devastadoras. Renata comprou a propriedade vizinha, a casa que fica bem ao lado de onde estamos construindo. Beatriz sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Por semanas, ela tivera uma sensação persistente de que algo estava por vir, mas nunca imaginara algo assim. Como isso é possível? Quando? Há 3 meses, aparentemente, ela diz que não sabia dos nossos planos. Ricardo inclinou-se para a frente, apoiando a cabeça entre as mãos. Não sei se acredito nela ou não.
Beatriz levantou-se da cadeira e caminhou até a janela que dava para a rua. Observou as pessoas passarem na calçada, vivendo suas vidas normais, alheias ao drama que se desenrolava em seu pequeno escritório. Por um momento invejou a aparente simplicidade delas. "O que você acha?", perguntou finalmente, sem se virar para olhá-lo. "Honestamente, não sei. A Renata que conheci durante 12 anos de casamento era capaz de planejamento de longo prazo quando se tratava de proteger a família. Mas também..." Ricardo fez uma pausa. "Também é possível que realmente seja uma coincidência terrível." Beatriz virou-se para enfrentá-lo. Uma coincidência terrível ou um movimento estratégico perfeito? A pergunta flutuou no ar entre eles como uma acusação não pronunciada. Beatriz podia ver que Ricardo estava lutando com as mesmas dúvidas que a atormentavam. Mas também sabia que ele tinha uma história emocional com Renata que complicava sua capacidade de julgar objetivamente a situação. "O que vamos fazer?", perguntou Beatriz, e percebeu que essa simples pergunta continha todas as suas inseguranças sobre o relacionamento. Continuavam sendo um nós diante dessa nova complicação. Ou Ricardo se retiraria para o mundo familiar, mas destrutivo de seu casamento anterior? "Não sei", admitiu Ricardo, e a honestidade crua de sua resposta foi tanto tranquilizadora quanto aterrorizante. "Toda a minha vida tentei controlar as variáveis, planejar cada movimento para evitar surpresas. Mas isso muda tudo", completou Beatriz a frase. Ela sentou-se na cadeira ao lado de Ricardo, perto o suficiente para tocá-lo, mas sem fazê-lo, respeitando o espaço que ele parecia precisar para processar suas emoções. "Você acha que deveríamos cancelar o projeto? Procurar outro terreno?" Ricardo levantou a cabeça para olhá-la, e Beatriz pôde ver uma mistura de pânico e determinação em seus olhos. "Isso é o que você quer. Quero saber o que você quer, Ricardo. Sem as pressões da Renata, sem as expectativas dos seus filhos, sem se preocupar com a minha reação. O que você realmente quer?" A pergunta pareceu desarmar Ricardo completamente. Por vários minutos, ele permaneceu em silêncio, como se estivesse acessando partes de si mesmo que havia mantido cuidadosamente guardadas. "Quero construir essa casa com você", disse finalmente. "Quero acordar todas as manhãs, vendo essa vista incrível. Quero ter um lugar onde possamos ser nós mesmos, sem fantasmas do passado. Mas também..." Sua voz falhou ligeiramente. "Também quero que meus filhos saibam que sempre podem vir a mim quando precisarem. E essas duas coisas não precisam ser mutuamente exclusivas", disse Beatriz suavemente, "a menos que permitamos que sejam." Ricardo a olhou com uma expressão de surpresa, como se não tivesse considerado essa possibilidade. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que talvez a pergunta não seja como evitar a Renata, mas como estabelecer limites saudáveis que nos permitam viver nossa vida sem sacrificar seu relacionamento com seus filhos." Beatriz levantou-se e começou a caminhar pelo escritório, sua mente arquitetônica já trabalhando no problema como se fosse um desafio de projeto. "Sabe de uma coisa? Isso pode ser uma oportunidade." "Uma oportunidade para quê?" "Para demonstrar que somos fortes o suficiente como casal para lidar com situações complicadas. Para mostrar ao Lucas e à Isabela que os adultos podem coexistir civilizadamente mesmo depois de um divórcio." Beatriz parou na frente dele. "Para provar a nós mesmos que nosso amor não é tão frágil que se quebre no primeiro obstáculo real." Ricardo se levantou lentamente, aproximando-se de Beatriz. "Você tem certeza de que pode lidar com a Renata como vizinha? Ver meus filhos indo e vindo entre nossas casas?" Beatriz tomou as mãos de Ricardo entre as suas. "Não vou mentir e dizer que será fácil. Provavelmente haverá momentos em que vou querer gritar ou chorar, ou as duas coisas. Mas, Ricardo, se vamos construir algo duradouro juntos, temos que aprender a navegar por esse tipo de situação."
E se não pudermos? E se isso acabar destruindo o que temos? Então, pelo menos saberemos que tentamos, que não fugimos ao primeiro sinal de problemas. Ricardo a beijou, então. Um beijo suave que sabia a promessas incertas e determinação frágil. Quando se separaram, Beatriz pôde ver algo novo em seu olhar. Não era a confiança cega que havia caracterizado os primeiros meses de seu relacionamento, mas algo mais maduro e realista. Está bem, disse Ricardo. Vamos continuar com a construção. Mas, Beatriz, se em algum momento isso se tornar muito difícil para você, eu te direi, prometeu Beatriz. Mas, Ricardo, você também tem que me prometer algo. Prometa-me que não tomará decisões sobre nós com base no medo. Prometa-me que lutaremos por isso juntos. Ricardo assentiu, mas enquanto saíam do escritório naquela tarde, ambos sabiam que acabavam de se comprometer a navegar por águas completamente inexploradas, sem mapa nem garantias de que chegariam em segurança ao outro lado. 3 semanas após a revelação de Renata, a construção havia avançado consideravelmente, apesar das complicações iniciais. As novas fundações flutuantes estavam completas e os trabalhadores haviam começado a levantar as paredes principais. Ricardo visitava a obra todas as manhãs com uma pontualidade religiosa, mas Beatriz notou que agora seus olhos se desviavam constantemente para a casa vizinha. Uma construção de estilo colonial que se erguia na colina adjacente como um lembrete silencioso das complexidades que os aguardavam. Era um sábado de manhã quando Beatriz chegou ao terreno e encontrou Ricardo conversando com um adolescente alto de cabelos escuros que ela reconheceu imediatamente como Lucas. O jovem havia crescido vários centímetros desde a última vez que o vira e agora mostrava os primeiros indícios da compleição atlética que herdara do pai. Oi, Beatriz, cumprimentou Lucas com um sorriso genuíno que fazia pequenas rugas se formarem nos cantos de seus olhos. Aos 17 anos, ele havia desenvolvido o carisma natural de Ricardo, mas com uma doçura que seu pai havia perdido em algum ponto de sua jornada adulta. Lucas, que bom te ver. Veio inspecionar a construção? Pai estava me explicando sobre as fundações especiais, que tiveram que fazer por causa do tipo de solo. Lucas apontou para as estruturas de concreto que se estendiam profundamente na terra. É impressionante como podem fazer algo tão pesado como uma casa literalmente flutuar sobre o terreno. Beatriz olhou para Ricardo com surpresa. Durante as últimas semanas, ele estivera tão ansioso com a construção que raramente falava dos aspectos técnicos com entusiasmo. Vê-lo tão relaxado, explicando ao filho sobre arquitetura estrutural, a lembrou do porquê se apaixonara por ele em primeiro lugar. Sua paixão genuína por criar coisas que durassem. Você gosta de construção? Perguntou Beatriz a Lucas. Gosto de entender como as coisas funcionam. Pai sempre diz que uma casa é como uma pessoa. A parte que se vê é importante, mas a verdadeira força está nas fundações que ninguém pode ver. A observação atingiu Beatriz com uma força inesperada. Durante as últimas semanas, ela se concentrara tanto nos aspectos visíveis de seu relacionamento com Ricardo, as complicações com Renata, os desafios da construção, as tensões familiares, que perdera de vista as bases sólidas que haviam construído juntos nos meses anteriores. Seu pai é um homem sábio, disse Beatriz, trocando um olhar com Ricardo, que continha camadas de significado que Lucas não podia perceber. Posso subir para ver a vista de onde vai ficar a sala? Perguntou Lucas, apontando para as paredes semi-construídas. Claro, mas tome cuidado, respondeu Ricardo. Zé Carlos pode acompanhar o Lucas. Enquanto Lucas explorava a estrutura com o mestre de obras, Beatriz e Ricardo ficaram sozinhos pela primeira vez em dias.
Eles haviam caído em uma rotina estranha, onde evitavam ficar a sós por muito tempo, como se ambos temessem que as conversas profundas pudessem desestabilizar a frágil paz que haviam conseguido manter. Ele está bem, comentou Beatriz, observando Lucas examinar cuidadosamente cada detalhe da construção. Está crescendo muito rápido. Às vezes, sinto que perdi anos importantes de sua vida durante todos os problemas do divórcio. Ricardo encostou-se em sua caminhonete e Beatriz pôde ver o peso da culpa paterna em seus ombros. Por isso é tão importante para mim que ele saiba que pode vir aqui quando quiser. Beatriz assentiu, entendendo, mas também se sentindo ligeiramente excluída dessa dinâmica. Ele mencionou algo sobre morar com você? Não diretamente, mas posso ver que ele está considerando. A Isabela também, embora ela seja mais difícil de ler. Ricardo fez uma pausa. Beatriz, sei que isso não é o que havíamos planejado quando começamos este projeto. Nada do que vivemos nos últimos meses é o que havíamos planejado, respondeu Beatriz com um sorriso que não chegou completamente aos seus olhos. Mas talvez isso seja o que significa construir uma vida real em vez de uma fantasia. Nesse momento, Lucas gritou da estrutura semi-construída. Pai, Beatriz, venham ver isso. Subiram cuidadosamente pelas escadas temporárias até o nível onde estaria a sala principal. Daquela altura, a vista de Belo Horizonte se estendia à frente deles em toda a sua glória. Os telhados vermelhos serpenteando pelas colinas, as montanhas azuis na distância e a cidade despertando sob o sol matutino. É incrível, exclamou Lucas. Vocês vão poder ver isso todos os dias? Essa é a ideia, respondeu Beatriz, permitindo-se por um momento imaginar manhãs futuras em que ela e Ricardo tomassem café enquanto observavam aquela vista. Talvez com Lucas e Isabela visitando-os nos fins de semana. Talvez com seus próprios filhos algum dia. Olha, disse Lucas de repente, apontando para a casa colonial na colina vizinha. Aquela não é a mãe no jardim? Beatriz e Ricardo seguiram seu olhar, e de fato, lá estava Renata, ajoelhada, entre o que pareciam ser plantas recém-plantadas. Usava um chapéu de palha e luvas de jardinagem, completamente absorta em seu trabalho. Quando ela se mudou? Perguntou Lucas, com curiosidade genuína mais do que preocupação. Há alguns dias, respondeu Ricardo, e Beatriz notou a tensão que retornou imediatamente à sua voz. Ela está plantando flores, observou Lucas. Mãe sempre dizia que queria ter um jardim grande, onde pudesse plantar todas as flores que quisesse. Enquanto observavam Renata trabalhar em seu jardim, Beatriz percebeu que esta era a primeira vez que a via simplesmente como uma mulher tentando reconstruir sua vida, em vez de como uma ameaça para a sua. Havia algo na imagem, Renata sozinha em seu jardim, criando algo bonito em seu novo lar, que lembrou Beatriz que todos estavam navegando pela mesma tempestade de mudança e adaptação. Deveríamos cumprimentá-la, disse Lucas de repente. Seria rude não o fazer. Ricardo e Beatriz trocaram olhares. Nenhum dos dois se sentia preparado para o primeiro encontro casual como novos vizinhos, mas também sabiam que era inevitável. Está bem, disse Ricardo finalmente, mas apenas um cumprimento rápido. Enquanto desciam da estrutura e caminhavam em direção à propriedade vizinha, Beatriz sentiu que estavam cruzando mais do que uma simples linha de propriedade. Estavam entrando em território completamente novo, onde as regras do divórcio, da guarda e das segundas chances teriam que ser reescritas na hora. O primeiro encontro como vizinhos aconteceu da maneira mais natural possível, o que paradoxalmente o tornou mais desconfortável. Renata levantou a vista quando ouviu as vozes se aproximando, e por um momento Beatriz pôde ver a surpresa genuína em seu rosto,
antes que fosse substituída por um sorriso educado, mas tenso. Oi, Lucas, cumprimentou Renata, tirando as luvas de jardinagem e limpando as mãos no avental que usava. Não sabia que você viria hoje. Pai me convidou para ver como está a construção, explicou Lucas, aproximando-se para beijar a mãe na bochecha. Seu jardim está incrível, mãe. Beatriz observou a interação entre mãe e filho com uma mistura de admiração e melancolia. Havia algo na naturalidade com que Lucas navegava entre seus pais que falava de uma maturidade emocional desenvolvida através de anos de lidar com as tensões familiares. Renata, cumprimentou Ricardo com um tom cuidadosamente neutro. Ricardo, Beatriz. Renata assentiu para ambos, e Beatriz notou que seu cumprimento para ela não continha a frieza que havia esperado. Como vão os trabalhos? Bem, as fundações já estão prontas, respondeu Ricardo, mantendo-se a uma distância segura. Um silêncio constrangedor se estendeu entre os adultos, enquanto Lucas examinava as plantas que sua mãe havia semeado. Beatriz se viu estudando Renata mais detidamente do que havia conseguido em encontros anteriores. Ela era menor do que se lembrava, e havia algo em seus olhos que sugeria cansaço mais do que malícia. Girassóis? Perguntou Lucas, apontando para algumas plantas jovens. Sim, e algumas dálias lá. Queria flores que fossem resistentes e que florescessem a maior parte do ano. Renata olhou brevemente para a construção vizinha. Espero que não os incomode. Sei que terão uma vista direta para cá. A observação flutuou no ar, carregada de múltiplos significados. Beatriz percebeu que esta era a primeira vez que Renata reconhecia diretamente a situação estranha em que todos se encontravam. De jeito nenhum, respondeu Beatriz antes que Ricardo pudesse falar. Jardins sempre melhoram qualquer vista. Renata a olhou com surpresa, e por um momento as duas mulheres se avaliaram mutuamente sem a mediação de Ricardo. Beatriz se sentiu estranhamente liberada por poder falar diretamente com a ex-esposa de Ricardo, em vez de tratá-la como uma figura abstrata de sua imaginação. Precisa de ajuda com alguma coisa? Perguntou Ricardo de repente, e tanto Beatriz quanto Renata o olharam com surpresa. Durante os meses do divórcio, ele havia evitado cuidadosamente qualquer oferta de assistência que pudesse ser mal interpretada. Na verdade, sim, admitiu Renata depois de um momento de hesitação. Há umas pedras grandes que quero mover para fazer uma trilha, mas são muito pesadas para mim. Lucas se ofereceu imediatamente, e antes que alguém pudesse processar completamente, os três homens estavam trabalhando juntos movendo rochas, enquanto Beatriz ficou com Renata observando da sombra de o pé de mexerica. Isso é surreal, murmurou Renata depois de vários minutos de silêncio. Que parte especificamente? Perguntou Beatriz, surpreendendo-se com sua franqueza. Tudo. Vocês morando ao lado, Lucas indo entre as duas casas, Ricardo me ajudando no jardim, enquanto sua namorada me faz companhia. Renata tirou o chapéu e passou uma mão pelos cabelos úmidos de suor. Não era assim que eu tinha imaginado que as coisas seriam. Como você tinha imaginado? Renata a olhou diretamente. Honestamente, pensei que você odiaria minha presença aqui, que faria todo o possível para convencer Ricardo a se mudar para outro lugar. Beatriz considerou mentir, dar alguma resposta diplomática que mantivesse a paz superficial que haviam alcançado. Mas algo na honestidade crua de Renata a moveu a ser igualmente direta. Foi minha primeira reação, admitiu. Mas Ricardo me ajudou a entender que fugir de situações difíceis não constrói relacionamentos fortes. Ele sempre foi sábio para essas coisas, melhor para dar conselhos do que para segui-los, mas sábio. Renata sorriu, com uma tristeza que Beatriz reconheceu. Ele te contou por que nos divorciamos realmente? A pergunta pegou Beatriz de surpresa.
Ricardo havia compartilhado alguns detalhes sobre os problemas em seu casamento, mas sempre com a reserva de alguém que não queria falar mal da mãe de seus filhos. Ele me contou que cresceram em direções diferentes. Essa é a versão diplomática. Renata observou Ricardo ajudando Lucas com uma pedra particularmente grande. A verdade é que eu não consegui lidar com o medo dele de abandono. Cada vez que tínhamos um problema, ele se fechava emocionalmente ou tentava controlar tudo para evitar que as coisas dessem errado. E eu respondia me afastando mais, o que confirmava seus piores medos. Beatriz sentiu um reconhecimento incômodo na descrição de Renata. Havia visto esses padrões em Ricardo durante as últimas semanas de crise. "Por que você está me contando isso?" perguntou. "Porque você vai precisar de mais paciência do que pensa", respondeu Renata simplesmente. "E porque quero que funcione para vocês." 2 meses depois daquele primeiro encontro no jardim de Renata, a rotina de ser vizinhos havia desenvolvido seu próprio ritmo peculiar. Nos fins de semana, Lucas aparecia cedo na obra para ajudar com tarefas menores e observar o progresso da construção. Isabela, mais reservada, fazia visitas ocasionais, mas sempre acompanhada do irmão, mantendo uma distância educada, mas cordial, com Beatriz. A casa havia progredido consideravelmente. As paredes externas estavam completas, o telhado instalado, e os trabalhadores haviam começado com as instalações elétricas e hidráulicas. Mas foi durante uma manhã chuvosa de maio que Ricardo recebeu a ligação que faria todo o progresso que haviam alcançado vacilar. Beatriz estava na cozinha de seu apartamento preparando café quando ouviu Ricardo falando ao telefone na sala, sua voz escalando gradualmente de confusão à incredulidade e, finalmente, a uma ira controlada que raramente lhe ouvira. "Como assim faliram? A obra está na metade. E o dinheiro que já pagamos? Os materiais no canteiro?" Beatriz largou as xícaras de café e se aproximou da sala, onde encontrou Ricardo andando de um lado para o outro com o telefone grudado no ouvido, sua expressão tornando-se mais sombria a cada resposta que recebia. "Zé Carlos, se acalme e me explique exatamente o que está acontecendo", disse Ricardo, fazendo um esforço visível para manter a compostura profissional que havia desenvolvido durante anos de lidar com crises empresariais. Após mais 5 minutos de conversa tensa, Ricardo desligou o telefone e desabou no sofá, seu rosto pálido e suas mãos tremendo ligeiramente. A construtora declarou falência, anunciou com uma voz que soava como se viesse de muito longe. Aparentemente, eles estavam com problemas financeiros há meses, usando o dinheiro de projetos novos para pagar as dívidas de projetos anteriores. Beatriz sentou-se ao lado dele, processando as implicações. "O que isso significa para nossa casa?" "Significa que tudo para. Os trabalhadores não vão voltar. Os materiais que sobraram no canteiro provavelmente serão apreendidos. E o dinheiro que já paguei..." Ricardo passou as mãos pelos cabelos. "Pode ser que eu nunca o recupere." "Quanto dinheiro?" "Quase tudo. 60% do orçamento total do projeto." Ricardo levantou a vista para olhá-la, e Beatriz pôde ver o pânico que ele estava lutando para ocultar. "Beatriz, isso não é apenas um contratempo. Isso pode me arruinar financeiramente." Beatriz sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Durante os meses que estavam juntos, ela havia chegado a associar Ricardo a uma segurança econômica que agora se revelava mais frágil do que havia imaginado. "Que opções temos?" "Poderíamos encontrar outra construtora, mas eu precisaria liquidar quase todos os meus outros investimentos para financiar a conclusão." Ou... Ricardo parou, claramente lutando com algo. "Ou o quê?" "Ou poderíamos vender o terreno e cortar as perdas. Provavelmente perderia dinheiro, mas não tanto quanto se tentar terminar a construção
A sugestão atingiu Beatriz como um tapa. Por meses, ela havia investido não apenas esperanças, mas também identidade emocional naquela casa. Havia passado horas projetando cada detalhe, imaginando como seria viver ali, criando em sua mente a vida que construiriam juntos. "Isso é o que você quer fazer?" perguntou, tentando manter sua voz estável. "Não sei o que quero fazer. Só sei que não posso permitir que isso destrua tudo o que construí durante 20 anos. Ricardo levantou-se e começou a andar novamente. "Tenho funcionários que dependem da minha empresa. Tenho responsabilidades com Lucas e Isabela." Beatriz notou que ele não a havia incluído na lista de suas responsabilidades e, embora entendesse racionalmente que ele estava sob muita pressão, a omissão a feriu mais do que esperava. "Você falou com um advogado para ver se consegue recuperar parte do dinheiro? Zé Carlos já está cuidando disso, mas ele diz que pode levar anos e não há garantias." Ricardo parou na frente da janela, observando a chuva que caía sobre a cidade. "Beatriz, tenho que ser honesto com você. Esse revés vem no pior momento possível." "O que você quer dizer?" Ricardo se virou para enfrentá-la, e havia algo em sua expressão que fez Beatriz sentir um calafrio de apreensão. "Renata me ligou ontem à noite. Está grávida." As palavras atingiram Beatriz como se tivessem sido físicas. Por um momento, ela não conseguiu processar completamente o que havia escutado. Grávida? De quem? Do novo namorado dela, um professor que conheceu há alguns meses. Ricardo voltou ao sofá e sentou-se pesadamente. "Mas aqui está o problema. Ele a deixou quando soube da gravidez. Simplesmente desapareceu." Beatriz sentiu uma mistura complexa de emoções. Compaixão por Renata, preocupação por Lucas e Isabela e uma crescente ansiedade sobre o que isso significaria para ela e Ricardo. "O que ela precisa de você? Apoio financeiro, ajuda com as despesas médicas, eventualmente com a pensão do bebê." Ricardo a olhou diretamente. "Beatriz, sei como isso soa. Sei que parece que estou escolhendo Renata em vez de você. Mas não posso virar as costas para a mãe dos meus filhos quando ela está passando por isso." Beatriz levantou-se e caminhou até a janela, precisando de espaço para processar a avalanche de informações. No espaço de 10 minutos, seu futuro havia sido reescrito completamente. A casa, que havia projetado com tanto amor, estava em perigo. As finanças de Ricardo estavam comprometidas, e agora havia um bebê a caminho que criaria laços permanentes entre Ricardo e Renata. "O que você está pedindo de mim exatamente?" perguntou finalmente, sem se virar para olhá-lo. "Estou pedindo sua paciência, sua compreensão. Que confie que posso lidar com isso sem que afete o que temos." Beatriz virou-se para enfrentá-lo, e quando falou, sua voz era mais calma do que se sentia internamente. "Ricardo, eu te amo. Mas não posso fingir que isso não muda as coisas fundamentalmente. Preciso de tempo para pensar." Beatriz passou 3 dias sem contatar Ricardo, algo que não havia feito desde que começaram seu relacionamento. Refugiou-se em seu trabalho, aceitando 2 projetos novos que exigiam ser concluídos em prazos impossivelmente apertados, utilizando as demandas profissionais como escudo contra as emoções que ameaçavam dominá-la completamente. Foi durante esses dias de autoimposto isolamento que recebeu uma ligação inesperada que mudaria sua perspectiva sobre tudo o que vinha acontecendo. "Beatriz Costa?" perguntou uma voz feminina do outro lado da linha. "Sim, é a Beatriz. Meu nome é Regina Silva. Sou diretora da Escola Municipal Tiradentes, nas colinas de Belo Horizonte. Nos recomendaram seu trabalho e gostaríamos de contratá-la para um projeto de reforma importante." Beatriz normalmente teria se emocionado com a oportunidade de trabalhar em um projeto educativo, mas em seu estado mental atual, mal conseguiu reunir entusiasmo. "Que tipo de reforma?" "Precisamos redesenhar completamente nossas instalações.
O prédio é funcional, mas está muito deteriorado e queremos criar espaços que inspirem tanto alunos quanto professores. É um projeto grande, provavelmente de 6 meses. Apesar de seu estado emocional, o instinto profissional de Beatriz se ativou. Quando precisariam que eu começasse? O mais rápido possível. Poderia vir amanhã para conhecer as instalações? Beatriz aceitou a reunião, agradecida por ter algo concreto em que focar sua energia. No dia seguinte, dirigiu para as colinas, seguindo as direções que lhe haviam dado, sem perceber que a escola estava localizada a apenas alguns quilômetros de onde Ricardo e ela haviam estado construindo sua casa. A Escola Municipal Tiradentes revelou-se um edifício dos anos 60, que já vira dias melhores, mas estava situada em um terreno bonito, com vistas espetaculares e rodeada de árvores maduras. Regina, uma mulher de uns 50 anos com uma energia contagiante, a recebeu na entrada principal. "Obrigada por vir tão rápido", disse Regina enquanto a guiava pelos corredores, que cheiravam a livros velhos e lápis de cor. "Estamos economizando há 3 anos para este projeto e finalmente temos o orçamento para fazer as reformas que precisamos." Enquanto percorriam o edifício, Beatriz se sentiu gradualmente absorvida pelo desafio profissional. Podia ver o potencial nos espaços, salas de aula que poderiam ser transformadas em ambientes de aprendizado dinâmicos, um pátio central que poderia se tornar um jardim educativo, uma biblioteca que poderia ser o coração vibrante da escola. "Quem cuida das questões administrativas aqui?", perguntou Beatriz, enquanto tirava medidas no que seria a nova biblioteca. "Temos uma secretária administrativa maravilhosa que está conosco há anos. Na verdade, você a conhece." Beatriz levantou a vista de seu caderno de anotações. "Eu a conheço?" Nesse momento, uma figura familiar apareceu na entrada da biblioteca, carregando uma pilha de papéis e com uma expressão de surpresa, que provavelmente refletia a de Beatriz. "Renata", disse Beatriz, sentindo como se o universo estivesse pregando uma peça cósmica nela. "Beatriz, não sabia que você era a arquiteta que iriam contratar." Renata deixou os papéis em uma mesa próxima e Beatriz notou imediatamente que sua barriga começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez. Regina olhou entre as duas mulheres com curiosidade. "Vocês se conhecem?" "Somos conhecidas", respondeu Beatriz depois de um momento, não sabendo ao certo como explicar sua relação exata. "Que coincidência maravilhosa!" exclamou Regina. "Isso tornará o processo de trabalho muito mais fácil." Depois que Regina se desculpou para atender a um telefonema, Beatriz e Renata ficaram sozinhas na biblioteca silenciosa, cercadas por estantes cheias de livros infantis e cartazes educativos desbotados. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" perguntou Beatriz, genuinamente curiosa. 3 meses. Precisava de um emprego estável depois de me mudar, e sempre gostei de trabalhar com crianças." Renata sentou-se cuidadosamente em uma das cadeiras pequenas, acomodando seu corpo para sua nova condição. "Você vai aceitar o projeto?" Beatriz vinha se perguntando o mesmo desde que vira Renata. Seu instinto inicial foi recusar educadamente e evitar a complicação adicional. Mas algo na expressão de Renata, uma vulnerabilidade que raramente vira, a fez parar. "Você quer que eu aceite?" Renata considerou a pergunta cuidadosamente. "Honestamente, não sei se conseguimos trabalhar juntas. Mas já vi seu trabalho, Beatriz. Vi os projetos da casa que vocês estavam construindo. Você é talentosa e esta escola precisa de alguém talentosa. Ricardo sabe que você trabalha aqui?" Não conversamos muito desde..." Renata tocou a barriga inconscientemente. "Desde que contei a ele sobre o bebê."
Beatriz sentou-se na cadeira em frente a Renata, e pela primeira vez desde que se conheceram, elas realmente se olharam sem a mediação de Ricardo ou a tensão de suas circunstâncias complicadas. Renata, tenho que te perguntar uma coisa e preciso que você seja completamente honesta. Está bem? Você comprou a casa ao lado da nossa construção para sabotar nosso relacionamento? Renata suspirou profundamente e quando respondeu, sua voz tinha uma honestidade crua que Beatriz não esperava. Inicialmente sim, ou pelo menos, parte de mim o fez. Eu estava magoada e assustada com o futuro e vocês pareciam tão felizes, tão seguros. Ela parou e olhou para a janela. Mas depois de me mudar, depois de te ver com Lucas e Isabela, percebi que estava sendo infantil. Ricardo merece ser feliz e você o faz feliz de um jeito que eu nunca pude. A honestidade de Renata desarmou completamente as defesas de Beatriz. Por meses, ela vinha se preparando para lutar contra uma inimiga, apenas para descobrir que estava diante de uma mulher que também estava tentando navegar pelas ruínas de uma vida que não havia resultado como ela planejara. Você sabe sobre a falência da construtora? Perguntou Beatriz. Lucas me contou ontem. Como está, Ricardo? Devastado, considerando vender o terreno. Renata assentiu lentamente. Isso soa como ele. Quando as coisas saem do controle, a primeira reação dele é fugir antes que piorem. Foi isso que aconteceu com o casamento de vocês? Parte disso. Renata levantou-se e caminhou até a janela que dava para o pátio da escola. Beatriz, posso te dar um conselho não solicitado? Por favor, não o deixe fugir desta vez. Ricardo é um bom homem, mas precisa de alguém que o force a lutar pelas coisas que valem a pena. Eu não pude ser essa pessoa para ele, mas acho que você pode. Beatriz aceitou o projeto da escola. Uma decisão que surpreendeu Ricardo quando ela finalmente o ligou naquela noite, após 3 dias de silêncio. Você vai trabalhar com a Renata? Perguntou Ricardo, sua voz misturando confusão com preocupação. Vou trabalhar na escola onde a Renata trabalha. É diferente. Beatriz estava sentada em seu escritório, cercada pelos projetos iniciais do projeto educativo. Ricardo, tivemos uma conversa importante hoje. Sobre o quê? Sobre você, sobre nós, sobre o que realmente aconteceu no casamento de vocês. Beatriz fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você sabia que ela pensa que você foge quando as coisas ficam difíceis? O silêncio que se seguiu foi tão prolongado que Beatriz pensou que a ligação havia caído. Ricardo, estou aqui e talvez ela tenha razão. Sua voz soava cansada, derrotada de uma maneira que Beatriz raramente ouvira. Beatriz, tenho pensado muito nestes dias, sobre nós, sobre a casa, sobre tudo. Beatriz sentiu o estômago se contrair. E acho que deveríamos dar um tempo, temporariamente, até que eu resolva toda essa situação financeira. Um tempo? A palavra saiu de Beatriz com mais força do que ela pretendera. Isso é o que você quer, ou é o que seu medo está decidindo por você? Beatriz, seja realista. Minha empresa está em apuros. Renata precisa de apoio com o bebê. Lucas quer morar comigo. Mas eu não sei se vou conseguir manter minha casa atual. Como posso pedir para você ficar no meio de todo esse caos? Você não está me pedindo. Você está me tirando isso. Beatriz levantou-se e começou a caminhar por seu escritório. Ricardo, por meses, você tem me falado sobre construir algo duradouro juntos. Você não acha que parte de duradouro significa resistir às tempestades? Isso não é uma tempestade, Beatriz. É um furacão. Então vamos enfrentá-lo juntos. Beatriz parou em frente à janela, que dava para as luzes noturnas de Belo Horizonte. Sabe o que Renata me disse hoje? Que você precisa de alguém que o force a lutar pelas coisas que valem a pena. Renata não tem o direito de... Ela tem todo o direito. Ela te conhece melhor do que ninguém neste mundo.
Beatriz respirou fundo. Ricardo, vou te dizer algo e quero que você ouça cada palavra. Eu te amo. Amo a vida que estamos construindo juntos e não vou permitir que você fuja disso porque tem medo. E como você propõe que lidemos com tudo? Passo a passo. Primeiro, vamos procurar opções para terminar a casa. Segundo, estabelecemos limites claros sobre seu apoio a Renata que não comprometam nosso relacionamento. Terceiro, paramos de tomar decisões a partir do pânico. Ricardo permaneceu em silêncio por vários momentos. E se não funcionar? Então, pelo menos teremos lutado por algo que vale a pena. Beatriz fechou os olhos, apostando tudo em suas próximas palavras. Mas, Ricardo, se você decidir fugir agora, se escolher o medo em vez de nós, eu não estarei aqui esperando quando você decidir voltar. A linha ficou silenciosa por tanto tempo que Beatriz se perguntou se Ricardo havia desligado. Beatriz, estou aqui. Você vem jantar amanhã? Tenho algumas ideias sobre como poderíamos resolver o problema da construção. Beatriz sentiu os músculos que não sabia que estavam tensos relaxarem. Sim, vou. Mas, Ricardo, quero que você saiba algo mais. O quê? Renata não é sua inimiga, e eu não vou competir com ela pela sua atenção. Nós três somos adultos, e é hora de começarmos a agir como tal. Depois de desligar, Beatriz ficou olhando as luzes da cidade, sentindo que algo fundamental havia mudado em seu relacionamento com Ricardo. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela havia colocado limites claros e exigido que ele escolhesse conscientemente lutar por eles. O jantar no apartamento de Ricardo foi diferente de qualquer noite que haviam compartilhado. A mesa estava cheia de documentos financeiros, orçamentos de construção e propostas de diferentes empreiteiros. Ricardo havia passado o dia inteiro pesquisando opções e, pela primeira vez em semanas, Beatriz pôde ver flashes do homem determinado por quem se apaixonara. Encontrei 3 empreiteiros dispostos a terminar o projeto, começou Ricardo, enquanto servia macarrão com um molho que havia preparado do zero. 2 deles exigem o pagamento completo adiantado, mas o terceiro está disposto a trabalhar com um sistema de pagamentos. Beatriz revisou os papéis enquanto comiam. Zé Carlos não é o mesmo mestre de obras que estava trabalhando em nosso projeto? Exatamente. Ele decidiu se tornar autônomo depois da falência. Diz que conhece cada detalhe de nossa casa e pode completá-la sem problemas. Ricardo inclinou-se para a frente. O problema é que eu precisaria liquidar meu investimento no edifício de escritórios do centro para financiá-lo. Isso te deixaria sem reservas financeiras? Praticamente. Mas, Beatriz, tenho pensado no que você disse ontem à noite, sobre lutar pelas coisas que valem a pena. Ricardo tomou sua mão sobre a mesa. Esta casa, nossa vida juntos, vale o risco. Beatriz sentiu uma mistura de emoção e preocupação. Você tem certeza? Não está tomando essa decisão apenas porque eu te pressionei? Estou tomando essa decisão porque pela primeira vez em anos alguém está me pedindo para ser corajoso em vez de cauteloso. Ricardo levantou-se e trouxe uma garrafa de vinho que havia guardado para uma ocasião especial. Há algo mais que quero discutir com você. Sobre a Renata? Sobre toda a situação. Tenho conversado com Lucas e Isabela nos últimos dias, explicando o que está acontecendo com o dinheiro, com a casa, com o bebê que está por vir. Ricardo serviu vinho em ambas as taças. Isabela me fez uma pergunta que me deixou pensativo. Qual? Ela me perguntou se você ia ser a madrasta oficial deles algum dia e se o novo bebê também seria irmão ou irmã deles. Beatriz quase engasgou com o vinho. O que você disse a ela? Disse que esperava que sim, se você estivesse disposta. Ricardo a olhou diretamente. Beatriz, sei que é cedo, sei que tudo está complicado, mas quero que você saiba para onde isso está indo para mim. O coração de Beatriz acelerou, mas ela também sentiu a necessidade de manter os pés no chão. Ricardo, aprecio que você tenha claro o que quer,
mas precisamos resolver nossos problemas atuais antes de fazer planos futuros. Você tem razão, mas eu queria que você soubesse que estou comprometido com você completamente. Ricardo tomou outro gole de vinho. Conversei com a Renata também, sobre limites, sobre expectativas, e concordamos que eu ajudaria com as despesas médicas do bebê e um apoio mensal moderado assim que nascer. Mas não mais do que isso. Ela vai procurar trabalho em tempo integral depois do parto. Beatriz assentiu, sentindo que uma tensão que ela vinha carregando por semanas finalmente começava a se afrouxar. Como ela recebeu isso? Melhor do que eu esperava. Acho que ela também quer independência. Ricardo fez uma pausa. Ela disse que você vai trabalhar na escola onde ela está. Sim. E Ricardo, quero que você saiba que não vou evitar trabalhar com ela. Se vamos fazer parte da vida um do outro a longo prazo, precisamos aprender a coexistir. Você acha que é possível? Beatriz pensou em sua conversa com Renata no dia anterior, na honestidade inesperada que haviam compartilhado. Acho que ela não é a vilã que eu pensava que era. É apenas uma mulher tentando resolver sua vida, assim como nós. Ricardo relaxou visivelmente. Sabe o que mais me assusta em tudo isso? O quê? Que funcione muito bem. Que encontremos a maneira de fazer tudo funcionar. Terminar a casa, lidar com as finanças, coexistir com a Renata. E que depois algo mais dê errado. Beatriz levantou-se da cadeira e se aproximou de Ricardo, pegando o rosto dele entre as mãos. Ricardo, você vai ter que aprender a viver com incerteza. A vida não vem com garantias. E se eu não for forte o suficiente? Então, seremos fortes o suficiente juntos. Beatriz o beijou suavemente. Mas chega de e se. Amanhã vou ligar para o Zé Carlos para agendar uma reunião. Vamos terminar essa casa. Naquela noite, dormiram abraçados pela primeira vez em uma semana. E Beatriz sentiu que finalmente estavam começando a construir algo mais sólido que uma simples casa. Estavam construindo confiança. 3 meses depois, a casa havia tomado forma de maneiras que nem Ricardo nem Beatriz haviam antecipado. Zé Carlos havia cumprido sua promessa de completar o projeto, mas, mais importante, havia sugerido modificações que melhoraram o design original. A sala principal agora tinha uma janela adicional que enquadrava perfeitamente o jardim florescendo de Renata, transformando-o em parte da paisagem em vez de uma intrusão. Beatriz estava instalando as luminárias da sala de jantar quando ouviu vozes familiares no jardim da frente. Através da janela, viu Ricardo conversando com Lucas e Isabela, mas também notou uma figura adicional. Renata, visivelmente grávida, agora caminhava lentamente em direção a eles. "Tudo bem?" perguntou Beatriz ao se juntar ao grupo lá fora. "Renata queria conversar conosco", explicou Ricardo. E Beatriz pôde detectar uma tensão residual em sua voz cada vez que surgiam conversas espontâneas com sua ex-esposa. "É sobre a festa de formatura do Lucas", começou Renata, dirigindo-se tanto a Ricardo quanto a Beatriz. "Queria coordenar com vocês antes de fazer planos." Lucas, que agora media quase o mesmo que seu pai, interveio. "Mãe quer fazer uma festa na casa nova dela, mas eu preferia algo mais simples aqui." Beatriz olhou para Ricardo, depois para Renata. Durante os últimos meses, trabalhando juntas no projeto da escola, ela havia desenvolvido uma compreensão mais nuançada da ex-esposa de Ricardo. Renata era organizada, dedicada e genuinamente preocupada com o bem-estar de seus filhos, mas também lutava para largar o controle sobre aspectos da vida familiar que já não lhe cabiam dirigir completamente. "Que tipo de celebração você tinha em mente?" perguntou Beatriz a Lucas. "Só família e alguns amigos próximos. Nada muito elaborado." Lucas encolheu os ombros. "Além disso, queria que fosse aqui, porque esta casa significa um novo começo para todos nós."
A observação de Lucas atingiu Beatriz de maneira inesperada. Por meses, ela pensara na casa como seu refúgio com Ricardo, mas gradualmente percebera que ela havia se tornado algo maior, um ponto de convergência para uma família redefinida. Parece perfeito para mim, disse Beatriz. Renata? Renata hesitou, e Beatriz pôde ver a luta interna que estava acontecendo. Suponho que, sim, está bem, mas gostaria de ajudar com a organização. Com certeza, respondeu Beatriz imediatamente. Na verdade, há algo que eu queria te propor. Todos a olharam com curiosidade. Tenho pensado no projeto da escola e acho que precisamos de um coordenador comunitário para os eventos especiais. É um cargo de meio período bem pago e você poderia trabalhar de casa depois que o bebê nascer. Renata piscou surpresa. Você está me oferecendo um emprego? Estou te oferecendo uma oportunidade. Já vi como você organiza os eventos escolares e você é excelente nisso. Beatriz dirigiu-se tanto a Renata quanto a Ricardo. Além disso, gostaria que você considerasse algo mais. O quê? Perguntou Ricardo. Que sejamos os padrinhos do bebê. O silêncio que se seguiu foi tão completo que puderam ouvir o vento se movendo entre os pés de Mexerica. Lucas e Isabela trocaram olhares de surpresa. Ricardo ficou com a boca ligeiramente aberta e Renata simplesmente ficou imóvel. Beatriz, começou Renata lentamente. Você tem certeza? Completamente. Este bebê será irmão de Lucas e Isabela, o que significa que será parte de nossas vidas de qualquer maneira. Por que não oficializar? Ricardo se aproximou de Beatriz e colocou uma mão em seu ombro. Quando você decidiu isso? Ontem, quando vi Renata ajudando um dos alunos do primeiro ano que havia perdido seu lanche. Ela ficou durante sua hora de almoço para garantir que o menino comesse. Beatriz sorriu. Percebi que quero que este bebê tenha a maior quantidade possível de adultos que o amem. Renata enxugou uma lágrima que havia começado a se formar. Não sei o que dizer. Diga sim, sugeriu Isabela com um sorriso. Seria ótimo ter um padrinho e uma madrinha que moram ao lado. Lucas assentiu. Além disso, Beatriz faz os melhores cafés da manhã. O bebê vai precisar disso na vida dele. Ricardo olhou para Beatriz com uma expressão de assombro e admiração. Você tem certeza disso? De tudo isso? Beatriz olhou para o grupo. Para Lucas, que havia crescido tanto durante o último ano. Para Isabela, que finalmente parecia confortável, com as mudanças em sua família. Para Renata, que pela primeira vez parecia esperançosa com o futuro. E para Ricardo, que pela primeira vez em meses não parecia estar esperando que algo ruim acontecesse. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondeu Beatriz. Esta é a nossa família agora, complexa, não tradicional, às vezes complicada, mas nossa. Renata se aproximou e abraçou Beatriz, um abraço genuíno que não tinha nada a ver com cortesias sociais. Obrigada, sussurrou, por me dar uma chance de fazer isso direito. Estamos dando uma chance a todos nós, respondeu Beatriz. Essa é a diferença. A festa de formatura de Lucas foi celebrada no Jardim dos Fundos da casa recém-terminada, em uma tarde dourada de junho. Beatriz observava da cozinha enquanto Ricardo e Zé Carlos instalavam luzes entre as árvores. Lucas organizava cadeiras com seus amigos e Isabela decorava mesas com flores do jardim de Renata. Era uma cena que 6 meses atrás teria sido impensável, mas que agora se sentia completamente natural. Precisa de ajuda? Perguntou Renata, entrando na cozinha com uma salada de frutas que havia preparado em sua casa. Já quase termino com o frango, respondeu Beatriz, adicionando temperos à marinada. Como você se sente? Renata acomodou-se em uma cadeira, sua barriga de 7 meses, fazendo com que os movimentos fossem mais cuidadosos. Cansada, mas feliz. Nunca pensei que diria isso.
mas gosto de como conseguimos fazer isso funcionar. Beatriz sorriu enquanto lavava a alface. Durante os últimos meses trabalhando juntas na escola, ela havia chegado a apreciar o senso de humor de Renata e sua dedicação genuína às crianças. Você pensou em nomes para o bebê? Estou considerando Emília se for menina ou Gabriel se for menino. Queria algo que soasse bem com Medeiros. Beatriz parou de repente. Medeiros? Ricardo se ofereceu para dar o sobrenome dele ao bebê para que fosse igual ao Lucas e à Isabela. Diz que todos os irmãos deveriam ter o mesmo sobrenome. Renata estudou a expressão de Beatriz. Ele não te contou? Não, mas... Beatriz processou a informação sentindo uma mistura de emoções que não conseguiu identificar completamente. Acho lindo, realmente. Beatriz, você está chateada? Não chateada, apenas surpresa. Ricardo tem tomado muitas decisões importantes ultimamente sem me consultar primeiro. Renata se ajeitou com interesse. Como quais? Bom, o do sobrenome do bebê. Também decidiu reformar completamente o escritório da empresa dele sem me mencionar. E ontem fiquei sabendo que ele está considerando expandir o negócio para Florianópolis. Você se sente excluída? Beatriz considerou a pergunta enquanto terminava de preparar a salada. Não excluída exatamente, mas sim como se estivesse tomando decisões sobre o nosso futuro sem me incluir no processo. Você falou com ele sobre isso? Não diretamente. Não quero parecer controladora, especialmente depois de tudo o que superamos. Renata riu suavemente. Beatriz, posso te dizer por experiência que não falar sobre as coisas com Ricardo é a maneira mais rápida de criar problemas. Ele não lê mentes e tem a tendência de assumir que as coisas estão bem se ninguém reclama. Foi isso que aconteceu no casamento de vocês? Parte disso. Eu assumia que ele deveria saber o que eu precisava e ele assumia que eu o diria se algo estivesse errado. Renata levantou-se e começou a ajudar com os pratos. A comunicação nunca foi nosso ponto forte. Nesse momento, Ricardo entrou na cozinha, suado pelo trabalho de instalação, mas sorrindo. Tudo pronto lá fora. Como vão as coisas aqui? Bem, respondeu Beatriz, mas Renata captou algo em seu tom. Vou verificar se o Lucas não está organizando mal as cadeiras, disse Renata. Diplomaticamente, deixando-os sozinhos. Ricardo se aproximou de Beatriz e a beijou na bochecha. Você parece pensativa. Tudo bem? Ricardo, precisamos conversar sobre algumas coisas. Agora? Os convidados vão chegar em 1 hora. Não agora, mas em breve. Sobre decisões, sobre o futuro, sobre como tomamos decisões juntos. Ricardo parou no processo de lavar as mãos. Você está chateada com alguma coisa? Não chateada, mas preciso que conversemos sobre como vamos lidar com as coisas importantes como casal. Ricardo secou as mãos e se virou para enfrentá-la completamente. Isso tem a ver com o bebê? Tem a ver com tudo. Com o bebê, com seu negócio, com nossos planos. Beatriz encostou-se ao balcão. Ricardo, eu te amo e adoro que você esteja tomando decisões corajosas, mas preciso sentir que somos uma equipe nessas decisões. Ricardo assentiu lentamente, e Beatriz pôde ver que ele estava processando o que ela havia dito. Você tem razão. Tenho estado tão concentrado em resolver problemas que não tenho te incluído no processo. Exato. Conversamos esta noite, depois que todos forem embora. Beatriz sorriu. Parece perfeito para mim. Nesse momento, ouviram risadas do jardim quando os primeiros convidados chegaram. Ricardo pegou a mão de Beatriz e a levou ao seu rosto para beijá-la suavemente. Obrigado por não me deixar cometer os mesmos erros 2 vezes, murmurou contra seus lábios. De nada, respondeu Beatriz. Agora vamos celebrar seu filho. Saíram para o jardim de mãos dadas, prontos para celebrar não apenas a formatura de Lucas,
mas também sua própria capacidade de navegar pelas complexidades de construir uma família não tradicional, com honestidade e respeito mútuo. 18 meses depois do dia em que Ricardo havia inaugurado a construção de sua casa dos sonhos, Beatriz acordou no quarto principal que haviam projetado juntos, com a luz dourada do amanhecer filtrando-se pelos janelões que emolduravam a vista panorâmica de Belo Horizonte. Mas esta manhã era diferente de todas as anteriores. Era o dia do casamento deles. Ricardo já estava acordado, sentado na cadeira junto à janela, com uma xícara de café, observando o jardim onde em poucas horas seria celebrada uma cerimônia íntima que havia redefinido completamente seu conceito de família. Nervoso? Perguntou Beatriz, aninhando-se contra ele. Emocionado, respondeu Ricardo, beijando seus cabelos. Você? Perfeitamente tranquila. Beatriz olhou para o jardim de Renata, onde podia ver sua agora amiga regando as flores enquanto Gabriel, de 3 meses, dormia em um Moisés, sob a sombra de uma árvore. Alguma vez você pensou que terminaríamos aqui? Honestamente, não. Quando começamos este projeto, pensava que estava construindo uma casa. Não tinha ideia de que estava construindo uma família. Lucas apareceu na porta, já vestido com seu terno para a cerimônia. Aos 18 anos, ele havia desenvolvido uma maturidade que às vezes surpreendia Beatriz, mas conservava o sorriso genuíno que herdara do pai. Renata diz que o bebê não deixou ninguém dormir ontem à noite, anunciou com um sorriso. Isabela está ajudando-a a carregá-lo. Como está tudo lá fora? Perguntou Ricardo. Perfeito. As cadeiras estão organizadas, as flores estão lindas, e Zé Carlos terminou de instalar o arco que a Beatriz projetou. Lucas se aproximou e abraçou ambos. Estou feliz por vocês. Depois que Lucas saiu, Beatriz e Ricardo permaneceram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude do dia que os esperava. Sabe o que mais me emociona hoje? Perguntou Beatriz. O quê? Que não estamos fugindo de nada. Não estamos escapando de problemas ou tentando criar uma fantasia perfeita. Estamos escolhendo conscientemente construir algo real. Ricardo se levantou e estendeu a mão para ela. Venha, quero te mostrar algo antes que todos cheguem. Ele a guiou escada abaixo até o estúdio que haviam adicionado durante as reformas finais. Sobre a mesa havia uma moldura com uma fotografia que Beatriz não havia visto antes. Era uma imagem de todos eles durante a festa de formatura de Lucas. Com Renata segurando Gabriel recém-nascido, Lucas e Isabela rindo de algo que Zé Carlos havia dito, e Ricardo e Beatriz no centro, olhando um para o outro com uma expressão de completo contentamento. Quando tiraram esta foto, Zé Carlos atirou sem que percebêssemos. Mandei emoldurar ontem. Ricardo a envolveu com os braços por trás. Queria que lembrássemos este momento, quando percebemos que havíamos conseguido algo que nunca havíamos planejado. Beatriz recostou-se nele, observando a imagem que capturava perfeitamente a complexidade bonita de sua vida reconstruída. É perfeita. É real, corrigiu Ricardo, e isso é melhor que perfeita. 2 horas depois, o jardim havia se transformado em um espaço mágico. As flores de Renata proporcionavam o fundo perfeito, e os convidados, um grupo pequeno de família e amigos próximos, haviam se reunido para testemunhar uma cerimônia que celebrava não apenas o amor entre Beatriz e Ricardo, mas também a capacidade humana de criar família de formas inesperadas. Renata, elegante em um vestido azul que complementava sua recuperação pós-parto, segurava Gabriel enquanto Isabela organizava os últimos detalhes. Lucas esperava junto ao celebrante, pronto para entregar Beatriz em casamento. Uma honra que ela lhe havia pedido depois de perceber o quão importante ele havia sido para ajudá-la a entender realmente Ricardo.
Quando Beatriz apareceu no terraço posterior, vestida em um vestido simples, mas elegante, que havia desenhado especificamente para complementar o jardim, Ricardo sentiu a respiração cortar. Não era apenas sua beleza que o impactou, mas a confiança radiante que emanava, a certeza absoluta em seus olhos de que era exatamente onde deveria estar. Enquanto caminhava em direção a ele, de braço dado com Lucas, Ricardo pensou em todos os obstáculos que haviam superado. Os problemas de construção, a crise financeira, a complexidade de criar limites saudáveis com Renata, o aprendizado de como tomar decisões em equipe. Cada desafio havia fortalecido seu relacionamento em vez de enfraquecê-lo. "Quem entrega esta mulher em casamento?", perguntou o celebrante. "Toda a sua família", respondeu Lucas, incluindo com seu olhar Isabela, Renata e o bebê Gabriel. As lágrimas que Ricardo havia estado contendo finalmente escorreram quando Beatriz chegou ao seu lado. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão avassaladora por ter encontrado não apenas a mulher de seus sonhos, mas também uma nova forma de entender o que significa realmente o lar. "Estamos prontos", sussurrou Beatriz, tomando suas mãos. E enquanto trocavam votos que haviam escrito juntos, promessas que reconheciam tanto suas forças quanto suas vulnerabilidades, a vista de sua casa abrangeu muito mais do que a cidade de Belo Horizonte. Abrigou um futuro onde o amor havia aprendido a crescer em formas imperfeitas, mas autênticas, onde família significava escolha tanto quanto biologia, e onde lar era qualquer lugar onde as pessoas decidiam construir algo bonito juntas. Espero que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.